Fala moçada, beleza? Aqui é o professor Suderlan, professor de Química, e nosso papo hoje é sobre ligação covalente. Bem moçada, a ligação covalente é aquela ligação que compartilha elétrons, ou seja, é aquela ligação que vai ocorrer entre átomos que necessitam ganhar elétrons. Em outras palavras, na ligação covalente, ambos os átomos ganham elétron, como por exemplo no CH4, o gás metano. Vejamos como é que ocorre a formação da ligação covalente. O carbono, o número atômico é 6. Devo fazer a distribuição eletrônica. 1s2, 2s2, 2p2. E analisar quantos elétrons o carbono tem na camada de valência, pois é a camada que é envolvida na ligação. E você vai entender por que é a camada de valência, a última camada que é envolvida na ligação. Primeiro nível, ou camada, corresponde à camada K. Segundo nível, ou camada L. Segundo nível, camada L. Então, eu tenho camada K e tenho camada L. A última camada é a camada L. Vejamos quantos elétrons nós temos. 2 no subnível 2s, mais 2 no subnível 2p. Então, na última camada do carbono, nós temos 4 elétrons. O carbono era da família ou grupo 14 da tabela periódica, antigamente chamada de 4A. A família 14 ou 4A tem tendência tanto a ganhar quanto a perder elétrons, mas o carbono está lá em cima. Então, ele é um átomo pequeno para aquele grupo. E átomos pequenos, a tendência é ganhar elétrons. À medida que eu vou descendo a família, a tendência já é ceder elétrons, como é o caso, por exemplo, do chumbo, que está presente na mesma família, ok? Então, o carbono tem 4 elétrons. Se ele tem 4 elétrons e precisa atingir o seu octeto, ele vai necessitar ganhar mais 4, para que nós tenhamos 8 elétrons e assim ele fique estável. O hidrogênio, a sua distribuição eletrônica, 1s1. 1s1 só tem a camada K. Na camada K, ele tem 1 elétron. Lembre-se de que átomos que têm só uma camada estabilizam com 2 e não com 8 elétrons. Então, ele precisa aqui ganhar mais 1 para ficar com 2 elétrons e assim ficar estável, ok? Vou desenhar a eletrosfera do carbono. Está aqui o carbono. Perceba que o carbono tem 2 níveis de energia, 2 camadas, a camada K e a camada L. Então, vou aqui colocar 2 níveis, a camada K e a camada L. Show de bola! Perceba que na camada K, que é o nível 1, eu tenho 2 elétrons. Então, eu vou colocar nele 2 elétrons. 1, 2. E na camada L, eu tenho 4 elétrons. Então, vamos colocar 4 elétrons. 1, 2, 3, 4. Beleza. Vai se ligar 4 hidrogênios. Então, eu vou desenhar aqui a eletrosfera do hidrogênio. O hidrogênio tem só uma camada. Então, está aqui só uma camada. Nessa camada, ele tem só 1 elétron. Então, perceba que os elétrons estão se aproximando na intenção de emparelhar, formando assim a ligação química através da formação do orbital molecular. Então, no orbital molecular que será formado nessa ligação, eu terei 2 elétrons emparelhados, um para cima e outro para baixo, o que leva estabilidade aos átomos. Então, os átomos eles não são estáveis se eles estiverem só com 1 elétron, como é o caso que tem aqui no hidrogênio e como é o caso que tem aqui no carbono. Eles querem emparelhar, eles querem compartilhar desse elétron para que ambos fiquem estáveis. Esse é o primeiro hidrogênio. O segundo hidrogênio, vou apagar aqui, ó, para ter espaço, você já copiou, né? O segundo hidrogênio, ele vai se aproximando
para emparelhar com esse elétron que está aqui desemparelhado. E isso ocorre com todos os elétrons do carbono. Então, tenho aqui mais esse, que está aqui desemparelhado, e tenho aqui mais esse, que está desemparelhado. Então, vai chegar um determinado momento em que as repulsões eletrônicas são compensadas pela atração entre o núcleo e a eletrosfera. Quando as forças de repulsão eletrônica são compensadas pela força de atração, a mágica acontece. A ligação se forma. As nuvens eletrônicas, elas se interpenetram e ocorre a formação da ligação covalente. Perceba que a ligação que é envolvida a camada que é envolvida na ligação é a última camada, é a camada mais externa. Por quê? Porque seus elétrons estão mais disponíveis a participar da ligação. Perceba que esses dois elétrons da primeira camada não poderiam participar da ligação, já que eles estão blindados pela camada L, que é o segundo nível de energia. Então, esse segundo nível de energia blinda os dois elétrons iniciais. Então, esses dois elétrons iniciais não irão participar da ligação. Só quem participa das ligações são os elétrons mais disponíveis, os elétrons da última camada. Então, vamos ver a mágica acontecer? A eletrosfera desse vai interpenetrar com a eletrosfera desse elétron aqui, né? Nessa posição. Então, vai ocorrer a interpenetração de suas eletrosferas. Quando isso acontece, o elétron do carbono ficou compartilhado com o elétron do hidrogênio. Da mesma forma, ocorre com os outros carbonos. Então, o que é que eu terei? Eu terei aqui a interpenetração de suas eletrosferas e é aquilo que nós chamamos de compartilhamento de elétron. Aqui vai ocorrer da mesma forma, aqui ocorre da mesma forma. Os elétrons serão, portanto, compartilhados. Aqui é isso que nós chamamos do compartilhamento de elétron. E aqui, da mesma forma, havendo o compartilhamento de elétron nessa região. E aí, a ligação covalente acontece como se ambos os átomos estivessem ganhando elétrons. Vamos verificar pelo hidrogênio. Esse hidrogênio está com 2 elétrons, está estável. Esse hidrogênio está com 2 elétrons, esse hidrogênio está com 2 elétrons, esse hidrogênio está com 2 elétrons, está tudo estável. Vamos ver em torno do carbono. 2 elétrons aqui, mais 2 são 4, mais 2 são 6, mais 2 são 8. O carbono também está estável. É dessa forma que acontecem as ligações covalentes. E aí, gostou? Se gostou, curta, comente, compartilhe, salve esse vídeo e até nosso próximo encontro. Forte abraço, bons estudos, tchau!